E tem uma pergunta da Monique Rocha, muito provocativa, que diz assim: qual é a devida atuação do psicólogo diante de uma escola carente, com alunos desmotivados e professores resignados? Eu acho que a primeira coisa é nós rompermos com essas crenças, de que nós temos uma escola carente, de que nós temos alunos desmotivados e professores resignados, né? Monique, eu acho que esse é a Marilda está fazendo essa provocação em relação aos pais, né? A visão que nós temos preconceituosa em relação aos pais das classes trabalhadoras, né? E eu acho que nós também acabamos construindo para nós um estereótipo que está posto na sociedade, né? De que os pais são desmotivados, de que as crianças são desmotivadas, de que os professores são resignados, né? Ao contrário, o movimento dos professores é um movimento fortíssimo no Brasil inteiro. Os professores não são resignados, né? Eles são uma das categorias que tem lutado mais intensamente pela melhoria da sua qualidade profissional, né? Uma das categorias mais organizadas do Brasil. Se depois dos metalúrgicos, né, os professores são a segunda categoria mais organizada do Brasil. Então, nós temos aí uma história não de resignação, mas uma história de resistência, uma história de luta, uma história de busca de uma democratização do processo de escolarização. Nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Educação em 2010, teremos a segunda em 2014, né? E essa discussão e a importância, né, do debate no campo da educação é fundamental. E é isso que vai trazendo, né, essas novas possibilidades também de nós atuarmos no campo da educação, né, de nós rompermos com essas barreiras, com esses preconceitos que nós ainda temos em relação às classes populares, né. Tem uma pergunta aqui da Cristina Pinho, de Vitória da Conquista, Bahia. Ela está perguntando como que a gente tem discutido a formação do professor, qual a intenção de dar continuidade a essa discussão. Ela fala de que o professor tem uma formação bastante precária, a graduação mais curta, com maior número de aulas à distância, mais baratas nas instituições particulares, em sua grande maioria, com uma transmissão de saber fazer retrógrado. Como eu falei já na exposição anterior, o psicólogo ele precisa empreender ações também para valorizar o trabalho docente. Nós temos visto que nas últimas décadas, cada vez mais o professor está sendo retirado do processo pedagógico. Cada vez mais se tem dado ênfase ao aluno e esquecendo que a educação se faz um tripé: professor, aluno, conhecimento. Então, a psicologia ela pode contribuir quando ela traz essa valorização do trabalho do professor. E não podemos também deixar de entender que o professor está tendo uma formação muito precária. Muitos deles, a gente percebe, eles têm dificuldade no seu processo de formação. Muitas vezes a gente vê formação que fica só na prática, na experiência, na oficina, e não trabalham mais com proposta pedagógica, não trabalha com meta-alfabetização. Os conteúdos estão sendo jogados fora, como acontece muitas vezes em termos de ensino. Então, acho que a ação é política, a ação é lutar para que tenha uma formação adequada, que o psicólogo tenha formação adequada, que o professor tenha uma formação adequada. E, principalmente, acho que empreender ações para valorizar o trabalho do professor. Acho que, assim, uma das coisas que a gente tem feito muito, né, nos nossos trabalhos, junto com os nossos estagiários, é discutir com eles. Daí, professor, você está vendo a influência que você tem no processo pedagógico? Você está vendo o quanto que o seu aluno mudou porque você interviu? Você trabalhou com ele, você valorizou, você ensinou. Então, professor, você tem que registrar o que você está fazendo. Então, acho que a gente tem que também colocar o professor, de novo, nesse processo pedagógico e empreender ações para que ele tenha uma formação, né, mais plena mesmo.